Agora, no Rede Notícias, Mulheres de Fibra. Nós fazemos a diferença, aqui na Ilha do Mel FM. E aí, professora, século XIX e século XX, que foi marcado por esses avanços nos direitos das mulheres, né? Como a gente estava falando de propriedade privada no século passado, para a conquista do direito de poder estudar, trabalhar, viajar, né? Escolher quando engravidar também, por exemplo, a invenção do anticoncepcional. Não, é muito recente tudo, né? É muito recente. Se a gente for ver, por exemplo, as primeiras médicas brasileiras, elas são ali do comecinho do século XX. Né? A primeira engenheira, inclusive falei agora das mulheres negras, a primeira engenheira mulher e negra no Brasil, na Eneudina, que era aqui de Curitiba, inclusive, é do século XX, comecinho do século XX. Né? Então, foi uma luta muito grande para que as mulheres pudessem estudar. Não digo que ao longo da história existiram mulheres intelectuais, sim. Existiram mulheres que puderam estudar, principalmente com seus pais ou com seus maridos, mas o número era muito menor. Sim. Né? Então, a possibilidade de uma mulher cursar realmente uma escola, cursar realmente uma faculdade, se formar em alguma coisa, é muito recente. É ali do finalzinho do século XIX, começo do século XX mesmo. Não, né? Tem muito tempo, né? E hoje a gente vê muitas profissões. Não tem muito tempo. E mesmo hoje algumas profissões são basicamente masculinas. Sim. Mesmo a mulher ocupando vários espaços, penso que a mulher esteja em várias profissões, algumas ainda são bastante masculinas. As mulheres são muito desacreditadas ainda, né? As pessoas chegam já procurando o médico, e aí quando vê que é a médica, já acha estranho, mas será que ela vai dar conta, né? Ainda acontece, né? Você vê isso, principalmente essas profissões assim que são tradicionalmente mais masculinas, que isso não existe, né? Homens e mulheres podem fazer qualquer função. Sim. Mas essas são mais tradicionais, assim, mecânico, engenharia, as engenharias de modo geral, né? A funilaria, por exemplo, borracharia. Você não imagina, você vai chegar numa borracharia e tem uma mulher atendendo? Mesmo na nossa cabeça, nós duas que somos mulheres, não tem na cabeça que você vai encontrar numa borracharia uma mulher trabalhando. Ainda assim, a gente vai ficar chocado, a gente vai se surpreender com isso. Cultura social que a gente vive, que ainda é muito machista. E a gente precisa se policiar bastante para não cair, sem querer, em discursos machistas, né? Tá tudo muito enraizado, né, professora Tati? Como é que a gente pode mudar isso? Olha, a gente fala bastante, a gente é de desconstrução, né? Desconstruir, por exemplo, desconstruir racismos, que é estrutural, tá no nosso vocabulário até. Né? Então, desconstruir racismos, desconstruir machismo mesmo, desconstruir capacitismos. Nossa, é mesmo. De vez em quando a gente solta um assim. Que a gente nem percebe. Não percebe, não percebe. E aí quem tem algum parente ou a pessoa, né, tem uma situação qualquer, você pensa, poxa, dou eu aqui, né? Você soltou uma frase sem querer, porque tá enraizado. Tá enraizado na nossa sociedade esse tipo de pensamento. Então a gente precisa se desconstruir, né? E assumir, poxa, falei uma besteira. Poxa, sem querer eu falei uma frase racista, ou sem querer eu falei uma frase capacitista. Desculpa, né? Vou me policiar para não fazer de novo. E é o que dá pra gente fazer, né? E se policiando e tentar sempre, né, ir estudando, ir melhorando como pessoa. É isso, eu acho que... Não tem muito mais o que fazer. É isso, né? A gente aprender cada vez mais, tentar entender que muitas coisas que a gente fazia antes, hoje em dia não cabe mais na nossa sociedade, né? Tentar mudar isso também, né? Professora, eu gostaria que você deixasse agora sua mensagem sobre o Dia Internacional da Mulher, o que a senhora acha sobre isso, se é importante a gente comemorar, se é importante a gente falar sobre isso. É importante, sim, é importante. Às vezes aparecem aquelas brincadeiras, né? Que a mulher tem um dia especial porque todos os outros dias são dos homens. É uma brincadeira, mas é uma realidade também. Sim. Todos os outros dias e todos os outros séculos foram dos homens. Então, a gente quer promover igualdade. Não promover uma superioridade. Muita gente confunde isso, né? Confunde. O movimento feminista como um oposto ao machismo. E não é um oposto.
Nós queremos igualdade, nós queremos ser tratados com respeito e de forma igualitária. Com certeza. Claro, respeitando as suas diferenças. Cada um de nós é diferente, né? Nós temos diferenças implícitas, físicas e mentais. Eu digo assim, capacidades, né? Capacidades intelectuais, capacidades físicas diferentes. Cada indivíduo é único, mas somos todos seres humanos, somos todos iguais. Com certeza. Então, o que nós queremos, o que nós devemos promover é essa igualdade entre todos, respeitando as suas individualidades. Muito, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Rádio Ilha do Mel FM. Foi maravilhosa a nossa conversa. Eu espero que a gente possa conversar outras vezes, porque ainda acredito que tem muito assunto legal, muito assunto interessante para a gente poder falar. Muito obrigada e desejo muito sucesso para a senhora. Eu que agradeço, foi uma honra essa conversa aqui, e sempre que precisar, sempre que quiser, me chame que estou à disposição. Obrigada, viu? Beijo para a senhora, tudo de bom. Nós conversamos aqui com a professora Tati Zimmermann, professora em História da Arte. Bárbara Rodrigues, para o Rede Notícias. Mulheres de Fibra, nós fazemos a diferença, aqui na Ilha do Mel FM. Rede Notícias. A notícia como ela é.